Seja bem-vindo a finalmente mais um episódio do Laboratório Tático. Caso você não me conheça, o meu nome é Sérgio, fica à vontade aí, já pega a tua pipoca, porque isso daqui é uma série, então a gente tem um longo episódio pela frente, mas que eu garanto pra você que vai valer a pena você assistir inteirão. Nesse episódio aqui eu vou fazer um ring light, isso mesmo, um ring light caseirão e te mostrar todo o processo. Eu já vou convidar você para se inscrever aqui nesse canal, se você ainda não é inscrito, e ativar as notificações se você quiser ver mais vídeos igual a esse. Aqui no canal já existem vários vídeos nessa pegada maker que ajudam a galera da produção aí, e ainda vão vir muitos outros. Inclusive o próximo episódio é eu te mostrando como que eu fiz o cenário aqui do Laboratório Tático, esse painelzão de ferramenta maravilhoso que tá aí atrás de mim. Pra você que não sabe, o ring light ele é um tipo de iluminador redondo que a galera usa muito pra gravar vídeo, principalmente aqui no YouTube, porque ele é um tipo de iluminador muito versátil. E você vai ver que o ring light que eu vou te mostrar aqui, apesar de ser caseiro, vai ter muita utilidade e além disso ele vai ser bem apresentável, não vai ficar aquelas gambiarronas feia não, vai ser um negócio padrãozinho. Então é um ring light caseirão, só que de qualidade. Logo depois da abertura, vamos nessa nesse episódio maravilhoso. Para fazer esse iluminador eu usei basicamente papelão, que é um material muito fácil de trabalhar e obviamente vai baratear o custo do projeto. Afinal, se você está querendo uma iluminação caseira, é porque você está querendo algo mais barato. Não julgue antes de ver o resultado final, porque apesar de ser papelão, a gente vai dar um trato ali, você vai ver que vai ficar legal. Além disso, eu também usei tubos e conexões PVC, que não poderia faltar, né? Quem já é de casa sabe que não pode faltar PVC aqui no canal. Depois disso, tinta, cola e etc, né? Conforme eu for fazendo, você vai vendo as coisas que precisam. Aí na descrição eu vou deixar uma lista certinha de materiais, tudo bonitinho. O meu ring light vai ter 36 centímetros de diâmetro. Eu já tinha testado antes fazendo uma versão menor, inclusive isso daí fica a gosto. Mas pelos meus testes eu decidi fazer desse tamanho porque eu acho que o efeito que ele dá vai ficar melhor e também porque vai dar certo com a luz que a gente vai colocar nele. Você vai entender. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer então vai ser a base do nosso iluminador redondo. O que eu fiz? Fiz um círculo com 36 centímetros de diâmetro e a espessura, né, da parte que é de dentro do iluminador tem 3,5 centímetros. Mas para não precisar sair caçando tampa que tem esse tamanho ou então fazer um compasso gigante, eu preparei antes no computador um gabarito. Eu tentei deixar esse gabarito o mais simples possível para ser usado, então eu separei esse círculo em 4 folhas A4 que vai facilitar para a gente fazer o molde da base do iluminador. E aqui vai uma dica sobre o papelão. É importante que você use um papelão melhorzinho, que tenha uma certa qualidade. O que eu usei para esse projeto foi um papelão de caixa de salgadinho, que eu paguei mais ou menos R$5, numa caixa de 45 por 45, se eu não me engano. E o legal desse papelão que eu usei é que ele não é muito grosso, porque se for muito grosso dificulta para trabalhar, e também não é muito fino, né? Não vai ser muito frágil. Agora, se você for usar essas caixonas velhas que você tem aí na tua casa, aqueles papelão grossão que tá tudo amassado já, com certeza vai ficar um negócio grosseiro, vai comprometer o resultado final do seu projeto. A sua impressora não vai imprimir a área total da folha do gabarito, mas isso não tem problema, eu já fiz ajustado pensando nisso. Então se você encostar todas as folhas de sulfite, deixar bem alinhadinho, você vai ter certeza que o teu círculo tá certinho. Para passar esse gabarito pro papelão, você tem duas opções. Uma delas é usar papel carbono, ou seja, você junta as 4 folhas, cola com fita crepe ali, deixa bonitinho. Depois disso você usa algumas folhas de papel carbono, coloca o gabarito em cima, faz o risco e isso vai ser passado pro papelão. A outra maneira é ir colando as folhas de sulfite em cima do papelão. Se você for fazer assim, é importante que seja cola de bastão, tá? Porque senão a outra cola você vai colar, vai enrugar tudo, vai virar uma meleca, você já vai começar mal o projeto, vai chutar tudo, vai ficar com raiva e não vai fazer mais nada. Mesmo usando cola de bastão, ainda assim já dá uma enrugada no papel, mas dá pra seguir o gabarito. Independente do jeito que você vai usar esse gabarito, os dois deram certo, então a gente parte pra parte do corte para cortar o nosso círculo, a nossa base de tudo. Com isso pronto, eu comecei a fazer as paredes do iluminador, cortando tiras com 3 centímetros de espessura. Essas tiras depois vão cobrir toda a circunferência do meu círculo, tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. Como essas tiras vão ser a parede em volta, elas precisam curvar, né, para formar o círculo todo. Então o sentido precisa estar certo para que o papelão curve certinho. Ó, eu não sei se dá para ver muito bem pela câmera, mas o papelão aqui, ó, ele tá com, digamos que as fibras nesse sentido, então você consegue ver vários risquinhos aqui, ó. Então aqui eu tenho dois exemplos de tiras, ó. Essa tirinha fininha eu cortei com as fibras, digamos assim, nesse sentido, e aí eu posso fazer a curvatura. Agora essa aqui, ó, tá vendo que o sentido tá todo assim? Se eu tentar fazer a dobra, olha só,
ó, vai começar a ficar todo zoado assim o papelão, tá vendo? Então, antes de começar a usar as minhas tiras, né, eu vou fazer o seguinte, vou pegar cada uma delas e já fazer a dobra certinha em cada gominho. Então eu vou pegando aqui, ó, cada gominho desse e vou entortandinho assim, daí ele já vai ficando com o formato arredondado e depois vai ficar fácil de colar isso daqui naquela outra parte. Eu não costumo usar cola quente para nenhum tipo de projeto. Eu acho que cola quente é uma cola meio porca, assim, que deixa as coisas com aspecto, tipo, é para ser um do it yourself? É, mas é para ficar um negócio de qualidade. Mas, para essa parte do projeto eu vou usar, porque a gente ainda tá trabalhando na estrutura. Então, só para fazer uns pingos ali, vai ser só para uma primeira fixação. E obviamente que ela nem vai aparecer e no resultado final você nem vai saber que usou cola quente. A estrutura principal do iluminador está pronta. É daqui de dentro que vai sair a luz para iluminar, certo? Mas agora eu preciso fazer mais duas paredes. Uma que vai para o lado externo da parede externa e outra que vai para o lado interno da parede interna. Vai funcionar mais ou menos como uma tampa, mas sem tampa. Você já vai entender isso daí. Essa foi a melhor maneira que eu encontrei para depois fazer o esquema da difusão da luz sem comprometer a aparência do projeto. Inclusive, se você tiver uma ideia melhor, deixa aí nos comentários pra gente fazer uma versão melhorada futuramente. Vamos lá, como eu fiz as paredes de 3 centímetros, agora para essas paredes externas eu vou fazer elas com 3,5 centímetros, ou seja, 3,5. E aí vai rolar o mesmo processo, né? Cortar as tiras no sentido certo, dobrar gominho por gominho para dar a curvatura no papelão e por aí vai. Paredes externas prontas, mas aqui a gente tem dois problemas. Um deles é que você pode tanto tirar essa parede de fora por um lado quanto pelo outro, né? Porque não tem nada que segura. O formato não está exatamente redondo, né? Tem os bicos aqui das junções. Essa aqui de dentro até que fica um pouco mais, mas mesmo assim ainda tá meio oval. O primeiro problema que a gente vai resolver é essa questão de não passar de um lado para o outro. Para isso, naqueles 5 milímetros que sobraram, eu vou cortar tiras bem fininhas de papelão para colar e fazer uma bordinha nessas paredes externas. Essa talvez seja a parte mais melindrosa do projeto, porque você precisa ter um certo capricho. São tiras bem fininhas, de mais ou menos 5 milímetros, que você tem que cortar bonitinho, sem esmagar ela, porque você precisa da espessura do papelão para usar ela de travamento depois. Aqui estão as tirinhas, ó, fininha, e olha aqui, ó, ele não perdeu a espessura. Foca, menina, foca aqui. Aí, tá com a estrutura certinha e ainda assim uma tirinha bem fininha. Com essas tirinhas a gente vai fazer o mesmo processo, porque ó, ela ainda tá durinha, certo? Para ela rodear ali a parede. Então é só ir dobrando gominho por gominho para deixar essa tirinha curvadinha. Depois de tudo cortadinho bonitinho, basta colar as tirinhas na pontinha ali das paredes externas, e aí para isso eu também usei cola quente, porque também não vai aparecer no resultado final. Parte do problema resolvido então, né? Se você chegar bem pertinho aqui, foca, meninas, pra gente, olha só, tem essa tirinha aqui, que a hora que eu encaixo aqui, ela impede com que ela passe pro outro lado. Então essa bordinha dessa parede de dentro e dessa parede de fora, aqui ó, caiu, dessas duas paredes que vão segurar o nosso difusor. Porém, a gente ainda tem um outro problema. Já ficou um pouco mais arredondado, né? Um pouco menos molenga, só de ter colocado essa tirinha, mas ainda a gente tem os bicos aqui, ó, das divisões. E aí agora a gente vai resolver esse outro problema, certo? Nossa, ligou um trator ali. Para isso, então, eu usei a maravilhosa técnica que eu já mostrei aqui no canal naquele vídeo onde eu fiz um softbox. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aí nos cards. O negócio aqui é você cortar várias tirinhas de papel que não podem ser nem muito grandes, nem muito grossas, senão vai ficar zoado o negócio. E o ideal é que esse papel seja o mais fininho possível, ou seja, eu usei papel de revista. Quanto mais vagabundinha for a revista, mais fininho for o papel, melhor vai ser de trabalhar. O esquema é, você molha essas tirinhas de papel numa água que foi misturada com cola, depois você passa a cola na estrutura, coloca uma tirinha de papel, passa a cola por cima, logo depois você vem com outra tirinha que já estava molhada, coloca um pouquinho por cima da anterior e depois ocupando um espaço mais para frente, e assim por diante você vai costurando essas tirinhas e passando cola. Sempre cola tirinha, cola tirinha, cola tirinha. Ligaram uma mangueira aqui de água. Oh! Sempre costurando uma tirinha na outra até cobrir toda a área da parede. Obviamente que essa nossa parede externa ela precisa estar encaixada na estrutura para que depois ela fique no formato certo, beleza? Depois da primeira camada inteira passada, o que a gente vai fazer? Vamos corrigir os pontos onde tem bicos, que são as junções dos papelões, das tiras, né? Então, ó, esse ponto aqui tem um bico, certo?
Se a gente vir aqui nessa outra junção tem outro bico. Para que isso seque certo e seque circularzinho bonitinho, né, sem nenhum bico, eu vou pegar um pedacinho de fita crepe e em cada ponto desse eu vou pegar aqui, ó, colar o pedacinho aqui. Vou tirar aqui essa parte de dentro e usar aqui, ó, como âncora. Vou puxar e pronto, tá ancorado. Nada muito forte, muito puxado, é só para o formatinho seguir e não ficar nenhum bico, ó. Você não precisa se preocupar aí com a fita crepe, porque ela sai fácil depois que tudo secar. E mesmo assim, se não sair, não tem problema, porque essa daí é só a primeira camada. A gente vai fazer outras camadas depois. Feita essa ancoragem aí nas partes específicas que precisam, eu fiz o mesmo processo, só que agora para a parede interna, enquanto a externa secava. Como na primeira camada eu colei as tiras na horizontal, na segunda agora eu vou colocar as tiras na vertical. Na terceira, de novo, eu vou para horizontal e depois na quarta, porque eu fiz 4 camadas, eu volto para vertical novamente. Pelos meus testes, 3 camadas já fica bacana, mas eu resolvi fazer uma quarta para dar um tchan a mais. Com 2 camadas já tá bem top, já bem firminho, ó, você pode perceber. Obviamente que se eu amassar de propósito vai amassar, mas tá bem firminho, ó, era o que eu precisava. E o formato agora ele não perde. Tá com o formato circular certinho. Todo esse processo aí dessa técnica, né, para fortalecer o papelão é um pouco demorado, porque você faz uma coisa, espera secar, depois faz outra camada, espera secar e assim por diante. Então, para ganhar tempo, enquanto tá secando as partes das paredes externas, né, eu já corri para fazer a parte interna da estrutura. Então, aquela primeira parte interna da estrutura, a gente também vai usar essa técnica, tanto dentro quanto na parte de fora, a parte de trás da base. Eu só não vou fazer isso nas paredes externas da estrutura, porque não vai precisar. A outra vai vir e vai cobrir, você vai entender depois. Então, no total de camadas aí na estrutura, eu usei 2 camadas pro lado de dentro e 2 camadas na base pro lado de fora. Depois de colado todas as camadas e tudo bem sequinho, você vai ver que fica um negócio bem mais sólido, como se fosse uma peça mesmo, e perde aquele aspecto de fragilidade do papelão. Eu acabei de dar a primeira mão por dentro, e aí tampei também os buraquinhos aqui, ó, na ponta, preenchendo com cola. Porque é uma parte bem fininha e para colocar o papel aqui e dobrar e tal é bem mais trabalhoso, mas só assim com a cola já resolve bem. E aqui já tá bem firme também, ó. Só com essa primeira camada ainda nem acabou de secar. O ideal mesmo é de um dia por outro para você ver como que o negócio fica rígido, né? Acabei de fazer aqui, ainda tá meio mole, mas mesmo assim já tá bom, ó. Então é só ir agora para a parte da pintura. Então para pintar eu usei tinta EVA preto para as partes de fora, obviamente, e para a parte interna a mesma tinta EVA, só que na cor branca, porque dentro precisa ser branco para refletir a luz e jogar a luz para fora, certo? Para fechar essa parte da pintura eu passei verniz brilhante EVA também. Só a pintura, só a tinta EVA em si, ela fica com um aspecto meio estranho, meio fosco, uma pegada ruim, mas depois que você passa o verniz fica, ó, um acabamento muito bacana. Agora o que a gente precisa fazer é um esquema para prender esse círculo em um tripé ou alguma coisa do tipo. Obviamente que o tripé ou pedestal que eu vou usar aqui vai ser um pedestal de PVC que eu já fiz em um outro vídeo. Se você ainda não assistiu, vou deixar nos cards, daí você acompanha lá e depois faz os dois e tudo mais. Esse esquema aqui para prender o ringue no pedestal ou no tripé vai ter uma regulagem de ângulo, mais ou menos igual ao que eu fiz no primeiro episódio aqui do Laboratório Tático, certo? Só que agora tem uma diferença, porque nesse mesmo esquema com regulagem de ângulo e tudo mais, eu vou acoplar uma parte onde eu vou poder colocar a minha câmera e ter uma regulagem de altura. Você vai ver que vai ficar bacana. Para iniciar essa minha peça, eu vou começar cortando pedaços de tubos de PVC de 20 mm e também de 25 mm. Esses pedaços com mais ou menos de 3 a 3,5 cm. Por que isso? Porque são esses pedaços que vão juntar uma conexão na outra. Basicamente, a gente vai fazer uma junção de conexões para fazer essa peça que eu quero fazer. E aqui vai aquela minha dica para você fazer rasguinhos na vertical nesses pedacinhos, tanto numa ponta quanto na outra também. Isso vai facilitar para você encaixar depois uma conexão na outra e conseguir movimentar. Se você não fizer isso, é muito ruim de trabalhar com PVC. Você coloca, fica um negócio mastigando assim, você não consegue deixar na posição certa. O ideal é que você faça isso. Esquece esse negócio de usar cola de cano de PVC, não precisa disso, tá? Tudo encaixado vai ficar bem firme, não vai precisar de cola não. Na verdade, a cola vai até atrapalhar aqui, porque se você colar um pouquinho torto, já era, você perdeu a peça. E se você deixar ela assim, ela vai ficar firme e você vai conseguir ajustar na mão, tranquilo, tá? Confia em mim que eu fiz vários testes pra estar te falando isso daqui. Se você já assistiu o primeiro episódio, você sabe que é nos joelhos que a gente faz o furo pra passar o parafuso e acoplar a peça a outra peça que a gente tá querendo pôr. Nesse caso aqui, a única coisa que eu vou fazer diferente é dar uma cortada ali na parte do joelho pra deixar uma parte mais plana. E ainda pra dar um toque a mais, que eu tô sempre buscando melhorar essas coisas, nessa parte que eu deixei meio plano ali do joelho, eu colei com cola instantânea e bicarbonato uma arruelinha, então para ficar dar um tchanzinho ali. Na verdade essas coisinhas são frescura minha, um caprichinho a mais ali, você não precisa fazer isso,
eu só tô te falando como que eu fiz. Agora vamos começar a montagem da peça. Em um T de 20 milímetros, eu coloquei nas duas pontas aqueles pedacinhos para acoplar aqui outras peças. Então, numa das pontas eu vou colocar um joelho virado no mesmo sentido da perninha do T que sobrou. Vendo na imagem você consegue entender. E na parte de cima ou na outra parte, eu vou colocar o outro joelho, aquele que eu fiz o furinho no fundinho dele, só que virado, né, do jeito que você tá vendo aí. Depois de ter feito uma peça assim, eu faço outra exatamente igual, só que ao contrário, né, uma virada para outra do jeito que você tá vendo. Para fazer a parte onde vai a câmera, eu vou pegar um T de 25 milímetros, colocar dois redutores nas duas extremidades de 25 para 20 para poder encaixar naquelas outras duas peças que eu já fiz. Então nesse T sobrou uma ponta que a gente vai acoplar outro T. Para isso é só colocar um pedacinho daquele de 25 milímetros e juntar o outro T. Vai ficar um na horizontal e o outro na vertical. Agora, para a parte da regulagem de ângulo é o mesmo esquema do primeiro episódio. Eu vou comentar aqui rapidamente, mas se você quiser ver mais detalhes você vê lá. Eu vou cortar um pedaço de tubo de 20 milímetros de 9,5 centímetros. É esse pedaço de tubo de 20 milímetros que vai ser o eixo para fazer o ângulo. E a montagem de toda essa peça vai ser exatamente como você está vendo aí no vídeo. Embaixo ali, onde tem a parte que tem o tubo maior, a gente vai colocar um T de 25 milímetros que vai correr livremente ali, ele vai poder fazer um giro, certo? Nesse T solto sobra uma ponta que é onde vai um pedaço de cano de 25 milímetros e é aqui onde a gente vai usar para encaixar depois num pedestal ou num tripé e vai fazendo as adaptações. Tudo igual eu já mostrei no primeiro episódio, eu não vou dar tantos detalhes porque isso daqui é uma série, então se você quiser rever isso, você pode ver o primeiro episódio. Nesse T que ficou sobrando na parte de trás, digamos assim, a gente vai colocar um pedaço de tubo de PVC de 20 milímetros, de mais ou menos 25 centímetros, daí você vai ver a sua necessidade, que é aí onde vai correr dentro desse T para ter a regulagem de altura da câmera. Na ponta desse tubo vai uma luva, que depois nessa luva a gente vai fazer o engate rápido para colocar a câmera. Esse pedaço de tubo vai correr livremente dentro do T, mas só para dar uma fechada um pouco a mais, nas duas pontas desse T eu coloquei uma redução, então de 20 para 25 milímetros. Depois de tudo montado, obviamente eu desmontei novamente porque eu preciso fazer os furos onde vão os parafusos para prender tudo e fazer as regulagens. Eu já falei para você que eu tinha feito os furos na curva, mas aí faltou então fazer furos nos dois T's de 25 milímetros, porque os dois vão ter parafuso depois para regular as coisas, e também um furo naquela luvinha de 20 milímetros que vai em cima daquele pedacinho de cano de 25 centímetros. É muita informação para falar assim, mas a imagem você vai entender. E é nessa parte dos furos nas conexões onde eu vou dar a rosca. Sim, isso até virou meme já em um outro vídeo, mas eu de fato vou dar a rosca nesses furos aí, só que agora em grande estilo, tá? Eu vou dar a rosca usando um macho, sim. O nome dessa broquinha aí que vai fazer a rosquinha no furo é macho. Então eu fiz o furo, depois eu dei a rosca usando o macho. Por que isso? Porque nesses furos aí vão os parafusos. Então precisa ter a rosquinha ali. Você precisa dar a rosquinha, não vai ter como fugir. Tem que fazer, tem que dar a rosquinha, não tem como. Depois de tudo isso feito, agora é a parte da pintura dessas conexões para transformar numa pecinha bonita, certo? Desmontei tudo, isolei todas as partes que precisava, né, passando fita crepe e tal. Meti uma tinta spray, um fundo primeiro para preparar a peça e depois então pintei com tinta spray preto para ficar, ó, um acabamento show de bola. Agora eu vou fazer o plate da câmera para fazer o meu engate rápido ali da câmera nessa peça que eu tava montando. Para isso eu peguei um pedaço de tubo de PVC, esquentei ele bem e transformei ele numa chapinha. Eu já te mostrei como que faz isso. Você esquenta o tubo, corta ele no meio, depois esquenta de novo, abre e põe uma coisa em cima ali para transformar isso numa chapa. Nessa chapinha eu fiz o risco e desenhei o meu plate, que vai ser um quadradinho de mais ou menos 3,5 centímetros por 3,5 centímetros. Depois de definido o tamanho do meu plate, o que eu fiz? Esquentei de novo. Se você já viu os outros vídeos você sabe como que funciona, porque você esquenta para ficar mais fácil de cortar. Esquentei, mete a régua ali e passa o estilete e corta bonitinho, facilmente a nossa chapinha. Óbvio que depois você precisa esquentar de novo e deixar ela com alguma coisa em cima para ficar plano, né, para não entortar. Nessa chapinha eu vou acoplar um pedacinho de cano de 20 milímetros de mais ou menos 1,5 cm de comprimento, sem esquecer daqueles rasguinhos, né, na vertical, para depois ficar mais fácil de encaixar na conexão e tirar. Para juntar essas duas coisas, a chapa e o pedacinho de tubo e virar uma peça só, eu quis fazer uma graça aí e acabei usando tempero de miojo junto com cola instantânea. Então eu medi o meio da
chapinha certinho, coloquei o tubo ali em cima, fui dando uns pingos de cola instantânea e jogando o pozinho do tempero por cima. Por que tempero de miojo? Porque quando você joga esse pozinho, na verdade qualquer tipo de pozinho, você endurece a cola instantânea na hora. Tem um vídeo do Manual do Mundo que mostra isso, ó, liberei no meu coração sempre. Mas isso aí foi só uma graça, tá? Funciona muito melhor se você usar o bicarbonato de sódio. Inclusive não usa o tempero não, porque depois fica cheirando mó tempão. É lógico que isso vai ficar uma coisa grotesca, vai ficar mal acabado, cheio de pedaço de cola com tempero ou bicarbonato, né? Então eu fui dando um acabamentinho ali depois com a micro retífica, lixando, tirando todos os excessos e tal, pra deixar a peça bonitinha. Depois de ter feito um furo bem no meio da chapinha, eu coloquei ali um parafuso de 1/4, que é um parafuso de cano. Esse parafuso que eu coloquei tem mais ou menos 1 centímetro de comprimento. O furo que eu fiz aí foi menor que o parafuso, pro parafuso entrar bem apertadinho, pra ele não ficar muito frouxo, só que pela espessura da chapinha, mais o comprimento do parafuso e etc, ainda assim, colocando numa câmera, ele não deu a firmeza necessária, ficou sobrando e ficou bambo e tal. O que eu fiz para resolver isso? Eu fui na bicicletaria e peguei uma câmara de ar estragada de bicicleta, né? O cara até me deu, ele nem cobrou por isso. Pra que isso? Pra usar a borracha da câmara de ar. Eu colei primeiro o pedaço de borracha, então sobrando pra fora do plate, só com o furo do parafuso ali. Depois eu fiz o acabamento com estilete, cortando bonitinho em volta ali pra ficar do tamanho certinho do plate. E além disso eu colei mais de uma camada, então eu fiz 2 camadas de borracha. Colei uma, depois em cima da outra eu colei outro pedaço de novo, fiz o acabamento com o estilete certinho e obviamente peguei a micro retífica com uma lixinha e lixei a borracha, tudo bonitinho pra ficar tudo, ó, acabamentinho maneiro. E é isso, o nosso plate é esse aí, ó, ficou bonitinho, show e é bem útil. Aproveitando essa vibe da borracha aí, dentro daqueles T's onde eu fiz o furo e dei a rosca, eu colei um pedacinho de borracha ali por dentro. Por quê? Porque quando o parafuso aperta ali, ele mastiga o cano que tem por dentro. Então, para não acontecer isso e não mastigar o cano, principalmente aquele cano que vai correr onde vai a câmera, essa borracha vai proteger o cano. Então a borracha vai ajudar para dar o aperto, para a regulagem parar no lugar certo e não vai estragar a parte de dentro. Mas e aí, Sérgio? Beleza, tô entendendo, mas e a questão da luz? Cadê a luz aí que eu não vi até agora, o negócio que vai iluminar? E aí? Bom, o ideal aqui depois de vários testes é usar fita de LED, mas não é essa fita aqui não, ó. Você vai encontrar de monte esse tipo de fita aí, só que essa fita de LED, ela não é potente o suficiente, não vai dar luz suficiente e a luz dela não é boa para iluminar para vídeo, não é bonita. Ela serve para efeito decorativo, para você jogar uma luz colorida e tal, mas para iluminar de fato não serve. Então descarta isso daqui, ou não descarta, no final você vai entender. E então, a saída que eu encontrei é usar lâmpada tubular, essas que você tá acostumado a ver no teto aí, aquelas compridinhas, essa mesmo. Só que a lâmpada tubular de LED, obviamente. Se você não sabe, essas lâmpadas tubular de LED nada mais é do que uma fita de LED ali dentro daquele tubo. E é essa fita de LED que tem uma iluminação muito boa, muito forte, muito bacana para você usar para gravação. E eu sei que no final vai ter gente comentando que a única coisa que faltou foi um dimmer para dimmerizar e controlar a intensidade da luz. Só que o que você precisa entender é que LED dimmerizável é caro. Então a gente não vai fazer esse projeto com dimmer, com um LED dimmerizável. Aqui a gente está fazendo um negócio que é para iluminar e ter um custo-benefício. A gente já está fazendo uma coisa caseira, então a gente quer o custo mais reduzido possível. Não faria sentido eu comprar uma lâmpada de LED dimmerizável para tirar a fita de LED e fazer isso. O tamanho dessa lâmpada tubular tem que ser aquelas de 1,20 m. Por quê? Essa fita de LED que tem dentro de 1,20 m vai ser o tamanho certo que vai preencher toda a circunferência do nosso ring light. Enquanto eu fui fazendo, fui testando várias coisas e fui levando 2 projetos em paralelo. Se você não percebeu, eu já tô te falando agora. Então, em um dos projetos, eu usei uma lâmpada de LED branco frio de 6500K de 20,5 watts. E o outro eu fiz com uma lâmpada de 18 watts, que não dá muita diferença, né? Só que o branco é um branco neutro, um branco da luz do dia, que é 4000 kelvins. Por que eu tô te falando isso? Porque existem vários modelos dessas lâmpadas com várias temperaturas de cor e com várias potências diferentes. Você vai tentar encontrar aí o que é melhor para você. A lâmpada de 18 watts com branco neutro que eu comprei custou mais ou menos R$35. A outra não fugiu muito disso também. Só para você ter uma ideia de quanto você vai gastar, que é o mais caro de todo o projeto é a lâmpada. E o negócio aqui vai ser tirar então a fita de LED de dentro da lâmpada, só que sem danificar a fita. E a fita ali, dependendo da lâmpada que você comprar, é uma fita bem sensível. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar aí na descrição o link do vendedor que eu comprei no Mercado Livre, que foi a melhor que eu encontrei. Eu testei algumas e a melhor que eu encontrei foi essa realmente, que a fita ela é um pouco mais robusta, é mais fácil de tirar e tudo mais. E aqui você tem que tomar um certo cuidado, porque você vai encontrar muitas dessas lâmpadas de LED tubular
que o tubo dela é de vidro. Aí a brincadeira vai ficar perigosa, porque para tirar a fita de dentro você vai ter que quebrar o vidro, vai virar uma caqueira. Para desgrudar a fita do vidro é ruim, você pode danificar a fita, você pode cortar a mão, você vai ter que virar uma bagunça. Então eu recomendo que você procure por lâmpada de LED tubular, só que de plástico, onde o tubo é de plástico. Agora tem uma parte bem simples, que é colocar aquela estrutura do ring light junto com a peça da regulagem de ângulo, que é a peça que vai ser colocada no pedestal e tudo mais. Enfim, acoplar essas duas coisas. Para isso, o que eu faço? Eu coloco a minha peça ali no ring light, na parte de trás, meço ali mais ou menos onde vai ser os furos e faço os furos para depois passar o parafuso, certo? O parafuso vai transpassar então do meu ringue até o joelho. E além dos 2 furos para colocar os parafusos, eu fiz mais um furo, que é onde vai passar o fio da extensão, que vai ligar a luz que vai dentro do nosso ring light. Uma coisa que eu fiz aí foi fazer um acabamento com borracha naquele furo, onde vai passar o fio que vai vir lá de fora, né, que é o fio que vai para a tomada, até entrar ali dentro. Depois de colar da fita de LED bonitinha, a gente faz a instalação elétrica, que não tem segredo nenhum. Na verdade, sobrou 2 carinhas ali da fita de LED, certo? É esses carinhas que saem daquela plaquinha ali, aqueles 2 fiozinhos que vão na tomada. Então é só você emendar ali uma extensão. Você pode colocar um interruptor no meio. No caso aí, você tá vendo, eu fiz com um fiozinho paralelo marrom, que eu não encontrei preto, mas depois eu melhorei esse projeto, eu vou te mostrar já. E para emendar os fios da fita de LED com a extensão, eu usei esses carinhas aí, que é tipo uma conexãozinha de chuveiro, que ela tem uns parafusinhos ali, você coloca o parafuso e fica bem presinho, bem isolado. Então o que eu faço? Passo o parafuso com a cabeça dele pro lado de dentro do ring light, prendo ali com uma rosquinha e eles ficam ali na espera. Assim, quando eu quiser colocar e tirar essa peça, eu consigo colocar. Então eu coloco a peça e depois rosqueio ali com as borboletinhas. E se eu quiser eventualmente desmontar isso para carregar para algum lugar, ficar mais fácil de caber nas coisas, eu tiro facilmente. Caminhando para o final agora, finalmente vamos fazer a parte da difusão da luz. Obviamente que eu vou usar aqui é o material mais fácil de achar, que é mais legal para fazer difusão de luz, que é o TNT branco. Nos meus testes, o melhor TNT é aquele TNT um pouco mais grosso, tá? Estendo o TNT em cima da mesa, coloco a base do ring light em cima e faço o risco em volta. Não precisa ser certinho, não precisa ser bem cortadinho não. Só faz o risco em volta, sobrando uma bordinha, tanto nas partes de fora quanto na parte de dentro. Depois de cortado aí o TNT, redondinho, bonitinho, você já deve imaginar o porquê de todo esse rolê daquelas paredes externas e tudo mais. É só pôr o TNT com aquelas sobrinhas e arrematar com aquelas nossas paredes externas e isso, ó, maravilhoso, tá pronto o nosso ring light. Se você ainda não percebeu, um dos ring lights que eu fiz, eu usei o tempo todo para essa gravação. Ele está exatamente aqui na minha frente, que é o ring light que eu te falei com a luz da cor do dia, 4000 kelvins. Eu tenho outras luzes aqui iluminando o cenário, etc. Mas esse ring light eu estou usando de iluminação principal. Se você prestar atenção dentro do meu olho, você vai conseguir ver o círculozinho da bolinha. O círculozinho é bom, né? Olha só, se eu apagar o ring light, o que vai acontecer? Como que eu perdi toda a minha iluminação? Óbvio, eu tenho a iluminação de contra aqui e tal, a iluminação do ambiente, mas o ring light aqui, ó, tá fazendo toda a diferença na minha iluminação. Agora eu vou te mostrar o outro que eu fiz aqui, ó, o meninão bacanudo aqui, ó, ligadinho, funcionando. Ele tá num tripé. Eu não tô colocando em nenhum pedestal de PVC porque todos eles eu tô usando, os que eu já tenho, né? Então aqui, ó, eu imprimi uma pecinha que nada mais é do que um encaixe pro meu pedestal, com a ponta aqui como se fosse uma conexão de cano de PVC. Então eu encaixo aqui, ó, naquela parte que sobrou, e consigo colocar no meu tripé. E tem uma outra questão também, é que os parafusos que eu usei, eu imprimi uma cabecinha para ele em 3D. Eu já mostrei em outros vídeos como que você faz isso sem ter impressora 3D, mas agora eu tenho impressora 3D, eu tô usando. Então eu fiz o parafuso bonitinho com essa cabecinha aqui para poder fazer o aperto das regulagens. Olha só, o ring light aqui bonitão, a câmera. Esse ring light aqui, ó, eu acoplei ele direto no tripé. Com esse mesmo esquema de ângulo aqui e tudo mais, eu fiz um outro esqueminha, não sei se vai dar para ver aí, que eu imprimi com a impressora 3D, também adaptando ali como se fosse uma conexão de PVC que vai grudar no meu tripé. Se você não tem uma impressora 3D, você tem que achar outras maneiras, mas eu gosto da pegada maker porque cada um tem uma saída diferente. Depois vocês me mandam tudo lá no Instagram. Eu fico muito feliz de ver que vocês estão fazendo seus equipamentos usando meus vídeos de inspiração. Então olha só que sensacional. Aqui eu tô com o meu platezinho que eu fiz. Vou pegar essa câmerazinha aqui, ó.
Eu coloco o platezinho na câmerazinha, pá, tá colocado, eu posso acoplar ele aqui, ó. Coloco, tem aqui o aperto do parafuso aqui atrás, você não vai conseguir ver, mas eu vou fazer imagens para você. E eu aperto aqui para ter certeza que a câmera não vai sair, não vai cair. E aqui, obviamente, nessa parte de trás eu tenho a regulagem de altura, que eu posso descer a câmera, posicionar do jeito que eu quiser e travar. Esse ring light que tá me iluminando agora, eu fiz só com uma fita lá da lâmpada, bonitinho, normal, né? Coloquei um interruptorzinho aqui atrás nele, bonitinho. Agora nesse aqui, nesse outro projeto, eu resolvi fazer uma coisa diferenciada. O que eu fiz? Além da fita da lâmpada de LED tubular, eu coloquei também aquelas fitas RGB. E aí, ó, eu até fiz aqui uma caixinha, que era a caixinha da fonte da fita. Coloquei a adaptação aqui com 2 interruptores. E aí o que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso apagar aqui a minha luz, que é a luz principal, e eu posso acender aqui o meu RGB. Deixa eu pegar o controle. Eu deixei aqui saindo por trás o negocinho do controle, então eu posso trocar de cor, ó. Vermelho, verde, azul. Você vê que essa fita, ela não dá luz. Ela dá uma cor, mas não dá luz. E aí o que é bacana é o que? Eu posso usar tanto a fita que me dá iluminação mesmo, que é essa aqui, quanto a cor. Por quê? Como essa fita aqui é um branco frio, se eu juntar com a fita de LED, só que com a cor vermelha, você não vai perceber a fita colorida ligada, mas ela vai fazer diferença na luz, ela vai dar uma esquentada na luz. Então, ó, se eu colocar um azul, não sei se você vai perceber que a luz ficou mais fria. Agora, se eu colocar vermelho, ó, a luz deu uma esquentada. Esse é o bacana de você incrementar no projeto do seu ring light aí, certo? Esse vídeo ficou mega longo, eu já sabia que ia ficar assim, é um episódio. Se você quiser ver mais sobre os ring lights, eu ainda vou fazer outros vídeos mostrando o funcionamento, o uso, como que eu estou usando aqui, todas essas questões aí, tirar dúvidas também, então não esquece de se inscrever aí. Muito obrigado por ter assistido mais esse episódio. Se você chegou até aqui, mete o seu like, porque eu sei que você gostou. E não esquece, por favor, de compartilhar com a galera. Compartilhe com aqueles seus amigos que gostam dessa pegada maker, etc. Vamos nessa. Aquele grande abraço pra você. Fica com Deus. Não esquece dele, ele que dá toda a criatividade pra gente fazer essas coisas tudo, tá? Um abraço, fui, até o próximo vídeo.